Olá, pessoal. Vamos iniciando aqui então nossa aula de hoje. Na última aula nós exibimos até esse slide, né, que eram as vantagens e desvantagens do Hadoop. Como todos ficaram sabendo, o Hadoop ele é uma ferramenta que facilita a distribuição do processamento em rede, né, com a finalidade de aumentar o poder de processamento de análise de dados, de análise de informações, de conseguir fazer a questão da distribuição do banco de dados. Né? Nós temos a figura do HDFS, que é o banco de dados distribuído do Hadoop, e essas são as principais vantagens: a escalabilidade, a redução de custos, flexibilidade, velocidade, tolerância a falhas. Tudo isso nós comentamos em sala de aula. E as principais desvantagens são preocupações com a segurança, vulnerabilidade intrínseca, não é adequado para dados pequenos e problemas de estabilidade. Muitos desses problemas até mesmo pelo fato do Hadoop ser uma ferramenta gratuita e de código aberto. Lembrando que algumas empresas se utilizam dessa facilidade, do fato do Hadoop ser uma ferramenta de código aberto, para produzir as suas próprias ferramentas, inclusive incluindo mais funcionalidades, e aí evidentemente que eles irão cobrar por isso. Mas o Hadoop é uma ferramenta que pode ser utilizada em larga escala e de forma gratuita, né? Lembrando que é de propriedade da Apache. Tá bom? E a partir da nossa aula de hoje, como nós já combinamos, nós vamos tentar acelerar esse material mais que nós pudermos. Né? Eu estou preparando para a nossa próxima aula, independente de ser uma aula presencial ou novamente uma aula gravada, eu estou preparando para a próxima aula o início do curso de Power BI. Então, na nossa próxima aula, nós vamos fazer um curso básico de Power BI. Tentaremos colocar esse curso em uma aula, né, para que numa próxima aula a gente possa fazer alguns avanços, né? Ou seja, a gente possa entrar um pouco mais no lado avançado do Power BI. Mas, independente disso, eu também já estou aqui selecionando alguns vídeos de Power BI para que vocês também possam acelerar esse conhecimento em casa. Então, dando continuidade à nossa matéria, vamos falar um pouco agora do MapReduce, né, um exemplo de MapReduce. Nós teremos aqui mais à frente alguns códigos que vocês poderão testar em casa, né, códigos em Python. Então, a primeira coisa para você fazer isso é instalar o Python e configurar o ambiente. Né? Normalmente, quando você entra lá no Windows Store, né, você procura lá Python. Se você já não tiver o Python instalado na sua máquina, ele vai fazer essa instalação e já configurar o ambiente para você. Então, instalar o Python e configurar o ambiente, depois desenvolver o programa MapReduce e executar o programa e analisar os resultados. Então, nós temos aqui exemplos de como fazer isso. Então, para quem não sabe ainda, para quem não tem conhecimento do Python, Python é uma linguagem de programação de propósito geral, muito utilizada para análise de dados e para inteligência artificial. Aplicações em bancos de dados, desenvolvimento web, IoT e computação distribuída são as principais áreas onde o Python, a linguagem Python, é utilizada. Popular para aplicações de ciência de dados e aprendizagem de máquina. Acabei de falar, quando a gente fala em aprendizagem de máquina, pessoal, é exatamente a inteligência artificial. Né? É a Machine Learning ou Deep Learning. Né? Machine Learning é o aprendizado de máquina normal e a Deep Learning é o aprendizado profundo, por assim dizer. Ou seja, um aprendizado muito mais especializado. É software livre, ou seja, é gratuito. Uso do IDE PyCharm Community para Python. O PyCharm é uma IDE de desenvolvimento em Python, mas você tem aí, você pode utilizar o Visual Studio, pode utilizar o Eclipse, pode utilizar várias IDEs, fica a seu critério. Né? Eu, particularmente, quando eu programo algo em Python, eu utilizo o Visual Studio Code. Né? Até porque o Visual Studio Code agora veio com um grande avanço, né, em termos tecnológicos, que foi a incorporação do Copilot ao editor. Então, hoje você consegue rapidamente criar um código lá dentro do Visual Studio Code com a ajuda da inteligência artificial. Lembrando sempre, vocês alunos, eu já falei isso várias vezes em sala de aula, que eu vou estimular o uso da inteligência artificial para todas as minhas turmas. Né? Só que, pessoal, com muita responsabilidade.
vocês têm que ter domínio sobre o assunto. A inteligência artificial é para nos ajudar a acelerar a nossa produtividade, mas nós temos que conhecer do que foi gerado, aquilo que foi gerado, como foi utilizado, como será utilizado aquele código. Então nós temos que ter o domínio disso. Até porque, numa eventual manutenção, a IA, apesar dela conseguir fazer algumas alterações, uma manutenção mais complexa, a IA provavelmente não vai conseguir te ajudar. Então é muito importante que você domine a linguagem, né, e utilize a inteligência artificial para acelerar a tua produtividade. Disponibilidade no site da JetBrains, né, com instruções de instalação. No caso aí, pessoal, estou falando da IDE, do IDE PyCharm, tá bom? Então a IDE PyCharm, ela está lá no site da JetBrains. Então você colocando aí PyCharm no Google, você vai encontrar rapidamente e pode instalar essa IDE na máquina de vocês. Exemplo de MapReduce, né? Desenvolver o programa MapReduce. Então nós temos aí um exemplo de como você pode desenvolver esse código. Vocês poderão fazer aí, acredito que talvez no slide você não consiga fazer um copy-cole, mas como o código é um código curto, vocês conseguirão rapidamente digitar isso aí no editor de vocês ou na IDE de vocês, pode ser a própria PyCharm, como ele acabou de sugerir, e fazer esse teste. Esse aqui é a primeira parte do código, e aí tem algumas linhas que vocês poderão, aqui ele está colocando, né, de forma linha por linha para comentar e também para deixar mais claro. Observem que tem um símbolozinho aí, né, das pastinhas como se vocês pudessem copiar, mas não podem. Aí é uma imagem. Aqui é porque foi tirado diretamente lá do site do Hadoop. Né? Então lá no site do Hadoop, quem tiver curiosidade também, você vai encontrar códigos exemplos lá de MapReduce. Tá bom? Então quem tiver curiosidade que quiser testar, vocês poderão fazer esses testes. Executar o programa e analisar os resultados. Então ele mostra aí, essa linha de comando aí, como você pode executar o software, né, o código que você acabou de gerar. Então ele tá colocando aí Python e o nome do programa, né, e gerando um texto exemplo. Né, e o resultado, aliás, gerando não, vai trabalhar com o texto exemplo. Eu estou passando esse texto exemplo.txt como parâmetro para o meu programa. Então o meu programa vai pegar esse texto exemplo e vai trabalhar com os dados contidos dentro dele. E vai direcionar o resultado para um arquivo chamado qtd.txt. Tá bom? HDFS versus RDBMS. Então, aplicações de Big Data no cotidiano. HDFS é aquele banco de dados distribuído, né? O banco de dados distribuído do Hadoop. E o RDBMS é o nosso banco de dados, os bancos de dados mais conhecidos, nossos bancos de dados relacionais, né? Que são exemplos MySQL, o PostgreSQL, o SQL Server, o DB2, o Oracle SQL. Então esses são os bancos de dados tradicionais, os nossos bancos de dados relacionais. E o HDFS é o banco de dados distribuído. Então, grande volume e velocidade de dados de várias fontes, né? Característica aí do HDFS. Agrega valor à solução com a identificação de padrões e a descoberta de conhecimento para dar suporte à tomada de decisão. Sistema de gerenciamento de arquivos distribuídos, né, que é exatamente o HDFS, e a possibilidade de você aplicar um MapReduce em cima desses dados que estão sendo analisados. Como eu já expliquei na aula anterior, o MapReduce é quando você utiliza uma ferramenta para fazer o mapeamento daqueles dados e tentar extrair desse mapeamento apenas aquilo que será necessário para a análise de dados proposta. HDFE, dando continuidade aqui, né, os seguintes componentes do ecossistema do Hadoop. Nós temos aí HDFS, AR, que é o gerenciador de pacotes, né, MapReduce, o Spark, o Pig, o Hive, o HBase, tudo isso são ferramentas e componentes do Hadoop. Né? Mahout, Spark MLib, Apache Drill, Zookeeper, Rose, Flume, Scoop, SolR, Lucene, Yambari. Pessoal, são muitas e muitas ferramentas que podem ser utilizadas com o Hadoop. Como nós comentamos em sala de aula, evidentemente que em laboratório aí na faculdade é muito complicado nós utilizarmos o Hadoop e fazermos um teste.
Você pode utilizar o Hadoop individualmente? Pode. Vai perder um pouco o sentido, mas pode. Quem tiver curiosidade pode inclusive instalá-lo no seu equipamento. E aí poderá pesquisar mais detalhes a respeito de cada ferramenta dessa, né? Para que ela serve, como você pode implementar isso nas suas consultas. A maioria das consultas que são feitas hoje em dia, e principalmente aquilo que é realizado no mercado regional, né, e até no mercado brasileiro, são pesquisas que nós fazemos a partir de um terminal, acessando os dados contidos num servidor de banco de dados. Né? Essa é a grande maioria das pesquisas realizadas hoje em dia. Pesquisas científicas, pesquisas em universidades, né, em multinacionais, em grandes empresas, e principalmente que envolvem dados distribuídos, aí sim o Hadoop é utilizado, né, e muitas das vezes, como já falei para vocês, pelo fato de ter um código aberto, ele é utilizado, vamos dizer assim, com um banco de dados distribuído entre os vários servidores que estão ali fazendo parte da infraestrutura daquela empresa. Diferenças entre o HDFS e o RDBMS, pessoal. O HDFS ele chega à capacidade máxima de petabytes. Né? Petabytes, para quem não ainda, eu particularmente, eu já cheguei a visualizar onde se armazena dados que chegam a esse volume. Né? Lá na ETIP mesmo nós temos essa situação lá, mas muito raramente um usuário vai trabalhar com petabytes, a não ser que ele esteja realmente numa grande empresa, seja ela uma empresa privada ou uma multinacional, mas tem que ter um volume realmente de dados muito grandes. Né? A leitura e escrita ela é rápida, até pelo fato do banco de dados ser distribuído. Dados estruturados, semi-estruturados ou não estruturados, e nós já vimos aquelas imagens lá desde nosso segundo encontro, né? Onde nós temos aquelas imagens pontilhadas, onde os pontos estão dispersos. Ali é exatamente a questão dos dados não estruturados. Nós temos aquela imagem onde parte dos dados estão concatenados e a outra está dispersa. Ali são os semi-estruturados. E onde todos os pontinhos estão juntos, né, estão concatenados, que é a representação dos dados estruturados. Rendimento alto para acessar lotes de grandes conjuntos de dados. Afinal de contas, ele foi desenvolvido para isso, então é uma ferramenta adequada para isso. E escalabilidade horizontal. Pessoal, eu vou falar logo bem aqui dos dados do RDBMS, e aí eu vou falar para vocês e explicar o que é uma escalabilidade horizontal e o que é uma escalabilidade vertical, tá bom? No caso dos nossos RDBMS, dos nossos bancos de dados tradicionais, né, Relational Database, né, eles trabalham com gigabytes até terabytes. Então, pessoal, quando nós falamos em terabytes, geralmente os servidores de banco de dados, eles têm aí capacidade hoje para até 8 terabytes, né? Os servidores que são vendidos normalmente. Isso pode ser ampliado? Pode. Evidentemente que quanto mais terabytes você tiver, mais caro será aquele equipamento. Raramente uma empresa de médio porte vai necessitar de mais do que 4 terabytes para poder armazenar ali todas as suas informações. E isso se ela for uma empresa que já tenha anos e anos de mercado, né, de dados ali acumulados. Então o RDBMS trabalha com gigabytes até terabytes, a leitura é rápida e a escrita é lenta, né? Ela é lenta porque ela tem que manter aqueles dados relacionados, então ela faz uma correlação com aqueles dados automaticamente, já marca aqueles ponteiros de relacionamento, e uma vez que essas tabelas, esses entes, essas entidades do banco de dados estão relacionadas e armazenadas, a leitura se torna bastante rápido, porque a busca é muito mais rápida. Tá? Então, dados estruturados e semi-estruturados, né, isso é o que acontece dentro de um banco de dados relacional. O banco de dados não relacional, né, o NoSQL, que nós até acho que falamos na aula anterior. O exemplo, talvez, do NoSQL mais conhecido é o MongoDB, né, talvez seja o banco de dados mais conhecido. Voltando aqui para o RDBMS, ele é mais rápido na recuperação das informações dos conjuntos de dados, até por conta desse relacionamento que existe. Então, a busca dele realmente é mais rápida.
e escalabilidade vertical. Enquanto o HDFS é escalabilidade horizontal, do RDBMS é escalabilidade vertical. E o que é isso, né? O que é horizontalidade e o que é verticalidade? A horizontalidade é quando você cresce em números de objetos, né? E a verticalidade é quando você cresce em números de informações, em número de conjunto de dados, por assim dizer. São as linhas de dados, linhas de informações. É como se, por exemplo, quando nós falamos de computação em nuvem, para ficar mais claro, né, é quando, se eu quisesse crescer a minha capacidade de processamento, se fosse utilizar a escalabilidade horizontal, eu colocaria um servidor a mais, eu agregaria equipamentos a mais ali, um ao lado do outro. Né? Esse fato de ser um ao lado do outro é exatamente o que dá aquela visão de horizontalidade. Já a escalabilidade vertical, quando eu estou falando de computação em nuvem, eu estou dizendo em aumentar a capacidade daquele dispositivo, daquele equipamento que eu estou trabalhando, aumentar a capacidade do seu processador, aumentar a capacidade do seu disco rígido e por aí vai. Quando eu faço esse tipo de ação, eu estou trabalhando com a escala vertical. E quando eu estou agregando mais equipamentos, eu estou trabalhando com a escala horizontal. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Instalação, configuração e teste do Hadoop. Nós temos aí verificar os pré-requisitos de instalação, fazer o download do Hadoop, criar os diretórios de dados, configurar os arquivos do Hadoop, configurar a variável de ambiente, atualizar a pasta BIM, verificar o funcionamento do Hadoop. Pessoal, esses slides aqui, mais técnicos e mais voltados para a utilização do Hadoop, eu vou passar de forma mais rápida. Como eu já falei na aula anterior, quem tiver curiosidade pode baixar o Hadoop e fazer a sua instalação, mas nós não vamos aqui em sala de aula fazer isso, porque o tempo não vai ser hábil para que nós possamos fazer tudo isso. Né? Até porque nós pretendemos deixar um tempo maior disposto para trabalharmos os projetos de vocês. E aí eu aproveito para reforçar, né? Essa aula está sendo gravada aqui dia 14 de março de 2025. Nós temos até o dia 11 de abril, né, próximo, 11 de abril de 2025, para que vocês, alunos dessa disciplina extensionista, possam apresentar o tema, né, de pesquisa de vocês, sobre quais conjuntos de dados vocês irão pesquisar, os objetivos que vocês pretendem com essa pesquisa. Então, vocês terão até o dia 11 de abril para fazer essa definição. Lembrando que, se até lá, né, determinados grupos não tiverem definido um tema, eu vou ter que, aleatoriamente, escolher temas para vocês. E vocês vão ter que se virar para poder dar conta. Né? Então, não deixem nas mãos do professor. Outro detalhe, até a próxima semana, né, dia 21, eu espero que todos os grupos estejam formados. Caso contrário, quem ainda não estiver inserido num grupo, o professor aqui também vai fazer essa alocação, vai colocar os alunos que ainda estão sem grupo em grupos já formados ou criaremos um grupo daqueles alunos que estão sem grupo. Né? Se forem suficientes para que nós possamos criar um grupo, nós criaremos um grupo desses alunos que não estão inseridos em grupo ainda. Ok? Pré-requisitos de instalação. O Java 8 tem que estar instalado. Hoje nós já temos versões mais adiantadas do que o Java 8, né? Então vocês podem instalar a última versão do Java, acho que é 8. Alguma coisa, 8.2, 8.3, eu não sei qual é a versão exata que o Java disponibiliza, eles sempre estão aí mudando, né, e lançando novas versões, mas vocês podem ir lá no site java.com, né, e lá vocês poderão fazer a instalação da versão do Java mais atualizada. Java Home é a variável de ambiente que deve estar configurada e apontando para a pasta bin do Java. A pasta bin, pessoal, é aquela pasta onde armazena os executáveis, ou seja, aqueles arquivos binários que serão executados. Então, o arquivo do Java, né, da virtual machine do Java também está lá, estão todos alocados dentro dessa pasta bin. Escolha a versão adequada para o seu sistema operacional. Se você colocar aí Java --version, vai te aparecer a versão que você está com ela atualmente instalada, tá bom? Se o Java tiver instalado, senão ele vai dar um erro dizendo que não conseguiu encontrar esse arquivo para ser executado.
Normalmente, praticamente todos os computadores hoje, quando você adquire, ele já vem o Java ali, por assim dizer, já instalado, né? Pessoal, instalação, configuração e teste do Hadoop, como eu falei para vocês, eu vou passar isso aqui rapidamente, depois quem tiver curiosidade pode dar uma olhada nessa estrutura, né, verificar o que é que tem que configurar para poder fazer um teste com a ferramenta Hadoop. Criar diretórios de dados, ele vem com todas as instruções que vocês devem fazer, né? Configuração dos arquivos do Hadoop, nós temos aí alguns arquivos XML, que são arquivos de configuração. Eu acredito que eu falei para vocês na aula anterior o que é um arquivo XML, qual a estrutura desse arquivo XML. Ele é um arquivo de marcação, por assim dizer, mas que diferentemente de um arquivo HTML comum, onde o arquivo HTML vai desenhar ali para você uma página, né, um site, o XML ele apenas serve para guardar dados. E armazenando esses dados em arquivo XML, você consegue fazer com que haja interoperabilidade desses dados. Você consegue transferir esses dados entre ferramentas distintas, né? E evidentemente, podem ser a mesma ferramenta, pode ser uma ferramenta igual. Mas normalmente, quando é a mesma ferramenta, nós utilizamos já um banco de dados específico, né? Seja um MySQL, seja uma planilha XLS, seja um arquivo CSV. Então, nós temos essa possibilidade de, com arquivos XML, guardarmos dados que podem ser dados para serem transmitidos a outra plataforma ou dados de configuração das ferramentas. E aí nós temos o diretório padrão, né, e inclusive a variável de ambiente do Hadoop. Atualizar a pasta bin do Hadoop, ou seja, sempre procurar baixar da internet as últimas versões e colocar esses arquivos dentro daquela pasta que já estava criada, se você já é usuário da ferramenta. E verificar o funcionamento. Aí você vai formatar o name node, que é um arquivo que vai estar contido dentro da pasta, vai iniciar o Hadoop e vai monitorar a execução do Hadoop. Quem quiser realmente aprender a utilizar essa ferramenta, o ideal é que vocês acessem o site do Hadoop e lá tem toda a documentação disponível. Caso contrário, eu ainda não procurei, pessoal, mas por curiosidade eu vou até procurar, saber se nós temos videoaulas do Hadoop no YouTube. Muito provavelmente vamos encontrar, né? Resta saber se é videoaulas em português ou se é em inglês. Se for em inglês, vocês também podem ativar a legenda do YouTube, né, escolher o idioma português Brasil, e ali mesmo a pessoa estando falando em inglês, vocês vão conseguir visualizar a legenda em português. Data Lake. Pessoal, eu não sei se eu já falei para vocês a respeito do que é um Data Lake, né? E nós temos aí lago de dados. Aqui mesmo, no estado do Piauí, com esse avanço na transformação digital do estado, foi criado um Data Lake para o estado do Piauí, né? Então, hoje na ETIP, nós temos um Data Lake. E o que é esse Data Lake? O que é esse lago de dados, por assim dizer? É quando nós temos aí dados de várias fontes e que nós centralizamos o armazenamento desses dados e através de APIs nós conseguimos gerar uma interoperabilidade entre essas ferramentas. As ferramentas conseguem acessar dados de outras, né, através, evidentemente, de permissões concedidas previamente. Então, normalmente, quando a gente vai acessar uma API, nós precisamos de uma chave criptográfica, né, de uma chave em token. Então, essa chave é utilizada para nos permitir acessar aquela fonte de dados. E por isso que o estado do Piauí investiu nisso, e está com esse Data Lake já em funcionamento, porque nós tínhamos situações aqui onde você ia no Detran e tinha um banco de dados diferente. Você ia na CESAP e você tinha outro banco de dados, ou seja, você passava pelo Detran para usufruir de um serviço, você tinha que se cadastrar lá. Ia para a CESAP, tinha que fazer um novo cadastro. Ia para a SEDUC, outro cadastro. Qualquer órgão do Estado que você fosse, você teria que fazer um novo cadastro. E agora, com isso, não. Você, uma vez tendo seu cadastro realizado em qualquer um desses órgãos, em outro lugar que você chegar, se a pessoa lhe perguntar, você já se cadastrou junto a alguma ferramenta do governo do estado do Piauí? Se você disser que sim e autorizar aquela consulta, a pessoa vai conseguir coletar seus dados automaticamente sem necessitar um novo cadastro, né? Centralização de grande volume de dados no formato original,
Né? Então, nós conseguimos também ter essa quantidade de dados, esse volume de dados. Lembrem-se sempre dos 5 Vs, né, lá do Big Data. Né? Veracidade, velocidade, valor, volatilidade. Né? Então, nós temos sempre que ter esses Vs aí na memória. Dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados, todo mundo já está cansado de saber o que são isso, né? O que são esses tipos de dados. Armazenamento em objetos com metadados e identificador único. E aí, pessoal, eu sempre gosto de explicar para vocês. Alguns alunos já sabem o que é metadados porque eu já falei em aulas anteriores. Mas para quem estiver assistindo pela primeira vez uma aula minha, né, o que são metadados? Metadados é o identificador do dado, é o qualificador do dado, é dizendo que dado é aquele. Então eu costumo até dar um exemplo, quando eu estou em sala de aula presencial, eu escrevo no quadro, por exemplo, a palavra Siena. Se eu escrevo no quadro a palavra Siena, como nós estamos no Brasil, a primeira coisa que muito provavelmente virá em nossa cabeça é o carro da Fiat, né, o Siena. Mas, se eu estivesse na Itália, muito provavelmente o que viria à minha cabeça, na cabeça do italiano, é que Siena é a cidade da Itália, é uma cidade famosa da Itália. Então aqui no Brasil a Fiat colocou Siena para homenagear essa cidade que fica na Itália. Então nós temos que ter muito cuidado quando estivermos analisando dados, principalmente se for dados semi-estruturados, onde alguns estão acompanhados de seus respectivos metadados e outros não, nós temos que fazer a avaliação do contexto, para poder tentar classificar que dado é aquele. Então, se eu tenho a palavra, voltando aqui ao exemplo que eu dei, se eu tenho a palavra Siena, dentro de um contexto que está se falando em automóveis, muito provavelmente aquele Siena é um carro. Mas se eu tenho a palavra Siena dentro de um contexto que eu estou falando, por exemplo, de viagem à Europa, de viagem à Itália, muito provavelmente essa palavra Siena vai estar fazendo referência à cidade e não ao carro. Tá bom? É assim que a inteligência artificial também trabalha. Ela tenta contextualizar as palavras que serão ali geradas. Então, a depender do contexto, ela sempre procura fazer esses cálculos matemáticos, cálculos probabilísticos, para poder, a partir daí, gerar quais serão os conjuntos de palavras que serão agregados para poder ser exibido ao usuário. Comparação com data warehouse, né, que são as data warehouse são os data centers, por assim dizer, são as casas de dados, né, onde ficam ali os dados armazenados. Né. Então, o data lake com arquitetura plana, usando objetos de armazenamento. Quando a gente fala em arquitetura plana, pessoal, é que nem aquela história da horizontalidade que nós vimos nos slides anteriores, tá bom? É quando eu tenho ali vários dispositivos ou equipamentos lado a lado. Né. Benefício do Data Lake, pessoal. Escalabilidade. Quando eu falo em escalabilidade, vocês podem já colocar na mente de vocês. Sempre que vocês ouvirem a palavra escalabilidade, você pode fazer logo imediatamente uma correlação com nuvem, tá bom? Ou seja, com dados armazenados em nuvem, com processamento em nuvem, com infraestrutura em nuvem, plataforma em nuvem, software como serviço. Então, tudo isso, né? O DaaS, né, o DaaS, que é dados como serviço. Então, tudo isso é a questão da escalabilidade, de como eu posso escalar o meu poder de processamento e de armazenamento. Alta velocidade. Uma vez que os dados estão próximos, estão juntos, por assim dizer, né, e eu tenho isso muito bem estruturado, eu consigo ter acesso em alta velocidade a essas informações. E estruturação, evidentemente que eu tenho que estar com o meu data lake bem estruturado, eu tenho que estar com bons equipamentos, com estrutura de fornecimento de energia muito boa, então eu tenho que pensar em tudo. Né? Um data lake hoje, top de linha, é algo que nós podemos pensar em milhões, né? De 20 milhões para cima. Né? Acesso aos dados originais e acessibilidade, ou seja, a partir do momento que eu tenho esses dados centralizados, eu consigo ter todas essas facilidades de acesso, por assim dizer. Né? Com poucas permissões, eu consigo permitir que um determinado dado seja acessado e seja consultado. Né? Aspectos essenciais do Data Lake: camada de governança e segurança de dados, camada de metadados e camada de gerenciamento do ciclo de vida da informação.
Então, isso são os aspectos essenciais. Né? Camada de governança e segurança é aquela historinha que eu falei para vocês, que normalmente o Data Lake ele é acessado através de APIs. Né? Então, eu tenho uma API que permite ou não o acesso àquele dado. E para que eu utilize uma API, eu tenho que necessariamente ter um token. Tem uma chave criptográfica ali para poder acessar aquela informação. Camada de metadados, ou seja, eu tenho ali os meus identificadores dos meus dados, e a camada de gerenciamento de ciclo de vida da informação. Então eu sei por onde aquele dado irá entrar e até onde ele será processado e vai gerar o resultado para o usuário. Né? É o ciclo de vida da informação. As camadas realizam seu processamento nos dados em movimento, e aí eu tenho o nível de admissão, que é as autorizações para acesso àqueles dados, o nível de gerenciamento. Uma vez que eu acessei, eu vou saber o seguinte, o que é que eu posso fazer, né, no nível de gerenciamento? Eu posso incluir, eu posso alterar, eu posso excluir, ou eu posso simplesmente consultar. Né? E uma vez que eu passo por esse nível de gerenciamento, vai aparecer aí o meu nível de consumo. Ou seja, quanto de dados eu consultei, quanto foi trafegado ali por aquele canal. Eu já até falei em sala de aula isso também, que quando, por exemplo, nós levamos uma carga de trabalho para a nuvem, né, eu tenho aí, normalmente eu pago por isso, eu pago pelo volume de dados que eu irei utilizar. Né? Eu não pago simplesmente um valor fixo, né? Senão seria injusto. Uma pequena empresa ficaria quase que inviabilizada de utilizar uma nuvem, porque ela movimenta poucos dados, diferentemente de uma grande empresa que vai movimentar um volume de dados muito maior, mas ela também vai ter faturamento para poder custear essa infraestrutura. Né? Então, por isso que as empresas de data centers, né, que fornecem essas plataformas em nuvem, elas cobram por volume, né, por nível de consumo. O Hadoop passo a passo, né, pessoal? Aí, mais uma vez, ele mostra os detalhes, né, vamos dizer assim, o fluxograma, né, de como você pode utilizar o Hadoop, fazer os testes do Hadoop, mas, como eu já falei, isso aí fica a critério de cada um de vocês, a curiosidade de vocês. Se eu cobrar alguma coisa nas nossas avaliações, né, no simulado 1 e no simulado 2, vai ser algo básico aí do Hadoop, né? Muito provavelmente abordando aí a questão do processamento distribuído, do banco de dados distribuído, algo nesse sentido, tá bom? Não vou me aprofundar demais nessa ferramenta, na cobrança de vocês em relação a essa ferramenta. Vocês poderão estudar, a depender da curiosidade de vocês, se aprofundar mais nesse assunto, tá bom? Lembrando que eu reforço sempre para vocês a importância dessas disciplinas extensionistas. Então, toda disciplina extensionista nós temos, apesar do trabalho de conclusão de curso, né, o nosso famoso TCC, ter sido retirado da grade curricular de vocês, cada disciplina extensionista dessa é como se fosse um TCC. Então, vocês terão aí, muito provavelmente, acho que logo depois da definição do tema de vocês, do prazo final, né, que é dia 11 de abril, nós já iremos disponibilizar o roteiro de extensão para vocês. Então, aquelas pessoas que já estão adiantadas, que já começaram a fazer o seu trabalho de pesquisa e que conseguirem terminar antes, né, esses trabalhos e já estiverem aptas a apresentar, evidentemente que nós não faremos antecipação de apresentação, mas serão pessoas que estarão com mais tempo viável para melhorar ainda mais os seus projetos, né, para se aprofundar nos elementos de pesquisa, né, para chegarem às problemáticas ali que foram encontradas, elaborar bem essa questão das problemáticas e também fazer uma boa proposta de solução daquele problema que foi encontrado nessa análise de dados. Então, quanto mais tempo vocês finalizarem aí, criarem seus dashboards, né, fizerem o levantamento dos dados, né, o que foi que vocês conseguiram encontrar, qual é o caminho mais viável para resolver aquele problema, tudo isso aí vai contar com tempo para vocês. Lembrando que dia 13 de junho é a data final para a postagem do roteiro de extensão no Sava. Se 13 de junho é a data final para a postagem desse roteiro no Sava, então muito provavelmente as apresentações serão realizadas até o final do mês de maio. Então nós teremos aí, pessoal, no mês de abril,
nós já iremos perder aí uma sexta-feira, né, que é a sexta-feira da Semana Santa. Então nós já teremos aí um feriado que irá, de certa forma, nos prejudicar, né? Temos aí, salvo engano, dia 2 de maio, também é uma sexta-feira, não é feriado, mas dia 1º é feriado. Então tem alguns colegas aí que gostam de viajar, né? Se a nossa aula for presencial, ela será realizada na faculdade. Caso não seja, nós iremos também alçar mão aqui dessa tecnologia que facilita muito a nossa vida, né? De estar gravando aqui essa videoaula e disponibilizando para vocês aí na plataforma Teams, tá bom? E depois, pessoal, eu quero que vocês me deem um feedback, tá bom? Me digam se a aula foi gravada numa cadência correta, se as explicações ficaram bem, vamos dizer assim, bem claras para vocês, se vocês conseguiram entender. Então, me deem esse feedback, tá bom? Me deem esse retorno para que a gente possa melhorar nas próximas aulas. Eu estou tentando gravar essa aula como se eu estivesse aí presencialmente com vocês, né? Tentando dar a vocês a mesma explicação que eu daria estando em sala de aula. Lembrando que aí nós temos o grupo da disciplina. Qualquer dúvida a respeito dessa aula que foi ministrada aqui para vocês, vocês podem colocar as dúvidas lá no grupo da disciplina. É para isso que o grupo serve também, né? Para a gente trocar ideias, tentar sanar as dúvidas de vocês extra classe, tá bom? Nós temos aí o comandozinho para inicializar o Hadoop. Esse comando cmd, pessoal, é um conjunto de informações que estão dentro de um arquivo texto. Esse .cmd nada mais é do que um arquivo texto, né? Ele tem essa extensão .cmd para poder ele ser executável pelo Windows, né? Então o Windows ele executa alguns tipos de arquivos quando a gente digita automaticamente. Hoje, se você tem, por exemplo, um arquivo, uma aplicação padrão para abrir arquivos TXT, se você coloca o nome ali de um arquivo .txt, ele já vai atrás da aplicação padrão que trabalha com arquivos TXT e abre aquela aplicação mostrando o conteúdo desse arquivo. No caso, o .cmd, o CMD é uma extensão padrão do Windows, onde nós chamamos isso de arquivo de lote, né? É um arquivo de lote de outros comandos. Então, eu tenho a sequência de comandos aí dentro que serão executados um a um, né? Através dessa estrutura contida dentro do arquivo CMD. Além dessa extensão .cmd, nós temos também a figura da extensão .bat, né? Então, o .bat também é um arquivo de lote, é um arquivo como se fosse o arquivo CMD. A diferença é que o CMD já é um arquivo, uma estrutura mais moderna, que já veio já com as versões mais novas do Windows, né? E o arquivo .bat é da época do DOS, né? Da época do DOS, onde só era tela preta, né? E aí, só que até hoje o Windows continua executando ele também normalmente. Criar um diretório do HDFS, aí eu vou, como eu já tinha falado para vocês, eu vou passar essa parte técnica, né, de forma mais rápida, e aí quem quiser fazer esse teste aí em casa com calma, né, por curiosidade, em relação a tentar aprender aí a utilização dessa ferramenta Hadoop, fica aí à vontade para poder fazer esses testes. Copiar um arquivo no diretório HDFS. Vocês observem que para quem já é usuário de ferramentas como REST, como APIs, né, nós conseguimos trabalhar com algumas cláusulas ali muito parecidas, né, put, get, etc. Mas, normalmente, nós sigamos aí esses exemplos que o Hadoop fornece para a gente, tá bom? Verificar o conteúdo do arquivo. É como se nós, lá no nosso DOS, ou no nosso Windows, estivéssemos dando um type, né? Type nome.txt, por exemplo, ele vai me mostrar todo o conteúdo em tela do arquivo txt, né? O type é o type, isso é um comando do Windows, né, que faz exatamente, ele mostra o conteúdo de determinado arquivo. Executar a aplicação MapReduce, ele mostra aí como vocês poderão fazer a execução dessa aplicação. Aqui é o resultado da execução da aplicação. Verificar o conteúdo do arquivo de saída. Vocês também têm um comando específico para isso. Lembrando que aí, pessoal, é tudo utilizando a ferramenta Hadoop.
Se nós tivéssemos esse dado, certeza que esse dado estaria no mesmo local, num determinado local, nós nem precisaríamos desse comando, né? Poderíamos utilizar o comando, se for no Windows, o type, se fosse no Linux, o cat, né? E nós poderíamos extrair os dados desse arquivo. Mas quando eu estou utilizando o Hadoop, e aí observem que até uma das cláusulas ali é cat, né? Tracinho cat. Como ele é nativo, por dizer assim, do sistema operacional Linux, né? Ele foi feito realmente para trabalhar mais com Linux, não quer dizer que no Windows não funcione, mas no Linux ele tem, parece, salvo engano, pelas pesquisas que eu já li, uma performance melhor. Até porque nós sabemos que o Windows ele tem uma carga de serviços muito grande, né? Se você colocar ali para executar ali na barra de tarefas do Windows ali, né? Se você apertar ali a bandeirinha do Windows e a letra R e colocar services.msc, você vai ver que tem muitos serviços ali sendo executados no Windows, muitos deles que nós nunca nem iremos utilizar, mas estão lá rodando, ocupando capacidade de processamento. No Linux, geralmente, você consegue configurar aquele sistema operacional, aquele teu Linux, por assim dizer, para rodar apenas o essencial, ou seja, aquilo que você realmente vai precisar. Tanto é que a grande maioria dos servidores, são Linux, são em sistema operacional Linux, tá bom? Inclusive, quem assistiu a palestra de ontem à noite, pessoal, o professor Arthur Felipe criou uma musiquinha, né? Exatamente colocando aí, criando uma batalha entre um programador júnior Windows e um programador júnior Linux, né? Em que um provocava o outro, né? Dizendo quais eram as mazelas, por exemplo, de cada SO, né? E como cada um trabalhava. Então ficou bem interessante. Quem tiver curiosidade, vocês podem até depois procurar essa ferramenta que ele mostrou lá, que é o Suno, suno.ai. Né? É uma ferramenta que produz músicas. Né? Pessoal, verificar o conteúdo do arquivo de saída, aqui também, né? Mais um exemplo. Nós temos aí vários exemplos. Né? Sair do Hadoop para finalizar a execução do próprio. Né? Algumas dicas e exemplo extra. Né? Verifique as versões do Hadoop e do Java instaladas no seu sistema. Verifique se as variáveis de ambiente Java Home e Hadoop Home estão configuradas corretamente. Garanta que o conteúdo dos diretórios DataNode e NomeNode esteja vazio. Então aqui cabe uma observação, né, que só exclua esses dados se não for usá-los em outro momento. Pessoal, já deu para matar uma charada aqui, né? Em que linguagem de programação é feito o Hadoop? Já deu para matar, né? Se nós temos que configurar aí a nossa variável de ambiente Java, é porque o nosso Hadoop, a nossa ferramenta, foi desenvolvida em Java. Né? Bem boa parte dela, ou quiçá toda ela, foi desenvolvida em Java. Verifique o conteúdo do diretório TMP. TMP é um conteúdo temporário, né, pessoal? Aquilo que pode ser apagado após o uso. Né? Os arquivos JAR, que são os nossos binários do Java, por assim dizer, para aplicações de MapReduce, normalmente estão neste endereço, né, lá no Hadoop Share, Hadoop MapReduce, né, onde ficam lá os binários do Java. Né. Pessoal, vamos dar entrada aqui também, né, em mais essa unidade, para a gente poder finalizar essa aula de hoje. Né. Lembrando que eu estou preparando aqui uma atividade para vocês, tá bom? Talvez eu disponibilize essa atividade até amanhã. E se eu disponibilizar, evidentemente eu aviso no grupo. Né? Então, toda e qualquer atividade que eu disponibilizar para vocês, a partir de agora, será ela colocada no Sava, tá bom? Então, nós temos uma recomendação da instituição para toda e qualquer atividade, da mais simples à mais complexa, ser disponibilizada através do Sava. Lembrando também que o roteiro de extensão que será produzido pelo grupo, eu vou dar essa explicação aqui mais uma vez, expliquei isso na aula 1, expliquei isso na aula 2, vou explicar agora novamente. O roteiro de extensão ele é produzido pelo grupo de trabalho até o penúltimo item. Por quê? Quando você estiver faltando apenas o último item do roteiro de extensão a ser preenchido, esse último item, pessoal, é o relato individual de cada pessoa. Então, quando o grupo preencher todos os itens, exceto o relato individual, cada membro do grupo
pega uma cópia desse trabalho, desse roteiro de extensão, adiciona o seu relato individual e posta de forma individualizada no Sava. A postagem não é do grupo, a postagem é individual, tá bom? Então, nós tivemos em semestres anteriores situações em que foram relevadas, porque teve aluno que não postou individualmente e porque disse que não sabia dessa informação, mas vocês estão sendo avisados desde o início, desde a primeira aula, então não há justificativa para não fazerem essa postagem. E é evidente que quando, no dia da apresentação, eu vou chamar atenção para isso novamente, né, e vou sempre estar colocando, de vez em quando, um lembrete no grupo dessa informação. A postagem vai ser individual, tá bom? Então, pessoal, conceitos do framework, né? Apache Spark. O que é o Spark, afinal de contas? É como se fosse um Hadoop turbinado, né, por assim dizer, né? Então, vamos lá. Evolução das tecnologias para aplicações de Big Data. Limitações do Hadoop para atender demandas crescentes, ou seja, o Hadoop, como ele é gratuito, ele é limitado, por assim dizer. Então, nós temos situações em que o Hadoop vai conseguir processar? Vai, mas vai ser um processamento lento. E aí o Spark veio com essa finalidade, ou seja, baseado no Hadoop, mas com ampliação de capacidade de processamento ainda maior. Então, sucesso subsequente do Apache Spark, né? Ou seja, ele veio exatamente para turbinar todas essas capacidades, né, que já eram contidas no Hadoop e agora estão presentes no Spark com um poder computacional bem maior. A eficiência do Spark devido ao uso de cache de memória e algoritmo otimizado. O Spark oferece recursos para aprendizado de máquina, SQL, análise gráfica e streaming, né? Então, nós conseguimos hoje analisar os dados que estão sendo utilizados para o aprendizado de máquina, podemos analisar vários tipos de informações contidas em PDF, contidas em bancos de dados SQL, contidas em vídeos, né? Para fazer o processamento de análise gráfica, tudo isso utilizando essa ferramenta. Nós temos hoje no YouTube, por exemplo, a questão da transcrição, né? Isso tudo é feito com aprendizado de máquina, pessoal. Ele consegue transcrever aquele vídeo, né? E hoje nós temos também a tradução em tempo real. Então, o vídeo está em inglês, eu posso colocar a legenda, já escolher qual é o idioma que eu quero aquela tradução simultânea. É como se eu tivesse ali à minha disposição um tradutor, né? Então, tudo isso é feito utilizando inteligência artificial, utilizando algoritmos e um grande processamento, né? Um grande trabalho de processamento de dados também. Trabalho com grandes volumes de dados em tempo real. Isso aqui nós já vimos, né? O Hadoop por si só já trabalha com isso. O Spark, como é um Hadoop turbinado, mais ainda, né? Ele tem uma capacidade de processamento maior ainda. Conceitos do framework Apache Spark. Velocidade, fácil uso, bibliotecas com diversas finalidades e um custo baixo. Porque o Hadoop é totalmente gratuito. O Spark não, né? Então, às vezes, você quer utilizar... E nós temos até a versão gratuita do Spark também. Você pode até instalar o Spark ali sem ter que pagar nada. Mas ele tem lá a versão completa, né, que aí é uma versão paga, mas mesmo assim ainda não é algo exorbitante, né? Às vezes, para muitas empresas, compensa adquirir essa ferramenta. Cenários adequados para usar o Spark. Integração de dados, processamento de fluxo, ou seja, um alto fluxo de informação, aprendizado de máquina, nós podemos utilizar, por exemplo, para Deep Learning, né, ou seja, aprendizado profundo de máquina, e análise interativa, né? Então, aqui são dados que a gente pode fazer. Por exemplo, quem aqui já viu, né, eu estava montando um slide no PowerPoint, né, slides parecidos com esses slides que eu estou apresentando aqui para vocês agora, e o próprio PowerPoint, através daquele texto que vocês colocaram ali para ele, ele já sugeriu ali, ele abriu uma abazinha de design ali e já sugeriu imagens automaticamente para vocês, né? Então isso aí já é uma análise interativa daquelas informações. Ele analisa e sugere imagens que você poderia utilizar dentro da sua apresentação. E nós temos várias e várias ferramentas que hoje já estão fazendo isso, né? Cenários inadequados. Observem que lá serão cenários adequados.
Aqui agora são cenários inadequados. Pessoal, cafezinho aí com a xícara do Mengão, né? Domingo tem a final. Vamos lá. Pessoal, gerenciamento de cluster. Né? Então é inadequado utilizar o Spark para gerenciamento de cluster. Cluster, como eu falei na aula anterior, comentei para vocês, é como se fosse um bloco, né? Um bloco de informações. Pessoal, um bloco de informações não tem necessidade de utilizar uma ferramenta como o Hadoop, como o Spark. Vários e vários blocos de informação, aí tudo bem. Eu gerencio vários blocos. Mas o gerenciamento de cluster de um bloco não faz sentido eu utilizar uma ferramenta dessa. Ambiente com limitação dos recursos computacionais, ou seja, pessoal, se eu vou utilizar o Spark numa única máquina, é aquele mesmo exemplo que eu dei para o Hadoop. Né? Não faz sentido. Né? Ele é um software para ser utilizado em um ambiente com vários nós, com vários equipamentos ali para trabalhar, com computação distribuída e banco de dados distribuído. Tá bom? Então coloquem isso na cabeça de vocês. Conjunto de dados distribuídos, né, e resiliente, né, o RDD. Transformações são operações como mapa, filtro, junção e união, que são executadas em um RDD e geram um novo RDD contendo o resultado. Pessoal, sabe onde é que nós vamos ver isso aqui? No Power BI, na nossa próxima aula. Então, na nossa próxima aula, nós vamos mostrar para vocês como é que vocês tratam e transformam e extraem os dados de uma determinada fonte. Por exemplo, como de uma planilha de Excel, uma única planilha, eu consigo gerar aí 4, 5 entidades diferentes correlacionadas entre si. Né? Então, nós vamos entender como é que isso funciona, exatamente essa questão das transformações. As ações são operações tais como redução, contagem, de primeiro ao último, que retornam um valor após a execução de um cálculo de um RDD. Ou seja, quando eu extraio esses dados daquela determinada fonte, que eu faço toda a questão do tratamento e da transformação, eu consigo ter ali, por exemplo, a quantidade de registros que eu transformei, a quantidade de registros que foram filtrados, o valor total, por exemplo, de um determinado campo que está contido ali naqueles registros. Então eu consigo ter essas informações de forma mais rápida, mais eficiente. Gráfico acíclico dirigido, né, o famoso DAG, né, é por onde os dados irão trafegar, pessoal. É o caminho da informação, é o caminho do dado. Então nós temos aí o gráfico, que é um modelo matemático com nós e arestas. Quem já pagou algoritmos em grafos, né, lá com o professor Joselito, já deve ter entendido como é que funciona mais ou menos essa questão do fluxo de dados. Né? Arestas com setas representam as ligações, ou seja, é para onde o dado vai. Gráfico com nós rotulados, e aí nós temos aí A, B, C e D apenas como exemplo, certo, pessoal? E aí nós temos pares, né, para poder mapear esses dados, aí que são exatamente a questão das arestas, né, representadas como pares ordenados, e aí como exemplo nós podemos ter AB, BC, AC, CD e por aí vai. Né? Eu não tenho, por exemplo, BD. Por que eu não tenho BD? Porque eu não tenho nenhum fluxo apontado diretamente do B, do nó B para o nó D. Tá bom? Então, para eu poder ter esse par, eu tenho que ter esse fluxo apontado para lá. Então, no Spark, esse gráfico, pessoal, o DAG, que é o gráfico acíclico direcionado, ele executa uma sequência de operações em dados. Basicamente é isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. Tá bom? É o ciclo de vida da informação, por assim dizer. Detalhamento da arquitetura do Spark. Então, aqui nós temos aí exatamente o cluster, né, o cluster manager, né, o gerenciamento de cluster, por assim dizer. E aí nós temos aí esses dados indo, né, lá para o driver do Spark e sendo direcionado também para os nós de trabalho. Né? Quando nós temos aí o worker node, são os nós de trabalho. O Spark é o programa que vai gerenciar a distribuição desses dados. Nesse exemplo, pessoal, eu só tenho 2 nós, tá bom? Mas dando o exemplo do nosso laboratório lá, que nós temos 30 computadores, eu poderia ter aí 30 nós, tá bom? E aí o Spark vai gerenciar todos esses nós e distribuir toda a carga de processamento neles. Elementos estruturais da arquitetura do Spark. Né? Nós temos aí, pessoal, o Driver Program, né, que é o driver de configuração do Spark, que vai ter que ter instalado em todos os nós. O Cluster Manager, que é o gerenciador de cluster.
e já até colocou aí, né, ou o gerenciador de cluster, né, que é exatamente isso, vai fazer o gerenciamento desses blocos, né, e o worker nodes, que são as estações de trabalho, ou seja, aqueles nós que irão trabalhar com aquela carga que para eles foi distribuída. Fluxo de execução da aplicação, pessoal. Eu vou parar por aqui hoje, né? Esse aqui vai ser o nosso último slide de hoje. E aí nós damos continuidade na nossa próxima semana. E amanhã, muito provavelmente, se eu concluir a atividade que eu estou preparando para vocês, eu vou disponibilizar ela lá no Sava e vou avisar no grupo, tá bom? Então, fluxo de execução da aplicação. O Driver Program converte o seu fluxo em um gráfico acíclico, que é o nosso DAG, e cria uma instância de um Spark Contest. Ou seja, aquele contexto ali do Spark, onde os dados estarão sendo executados em cada nó, em cada worker node, né? E ali onde vai ser feito todo esse gerenciamento, né, do resultado do processamento de cada nó. O Driver Program solicita recursos para o gerenciador do cluster. O gerenciador do cluster ativa os executores, que são os nós. O processo do Driver Program é executado por meio da aplicação do usuário, ou seja, que foi instalado lá no seu equipamento. Os executores executam as tarefas e salvam os resultados. E se algum worker node falhar, suas tarefas serão enviadas para outros executores para serem processados novamente. Ou seja, se houver uma falha, o próprio Spark Contest, né, juntamente com o gerenciador de cluster, vai retirar a tarefa daquele nó e vai direcionar para um outro nó que esteja com a sobrecarga menor. Ou então ele vai distribuir isso para os demais nós. Normalmente, ele escolhe um só. Né? Aquele que está com menos carga, o que está mais livre, por assim dizer, ou que tenha uma capacidade maior de processamento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu sei que para muitos que já estão ansiosos para colocar a mão na massa, para fazer as suas devidas análises de dados, essas aulas teóricas podem ser um pouco chatas, por assim dizer, mas elas são necessárias, né? Então, recentemente eu vi, por exemplo, uma prova de concurso público que era exatamente para ciência de dados. E muito do que nós falamos aqui hoje estava contido lá na prova, né? Na dita prova para cientista de dados, né? E era um saláriozinho razoável, um salário inicial aí de R$17.000 por mês, né? Então, o último concurso que teve cobrando isso foi exatamente o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que teve 6 vagas para analista de dados, salvo engano, né? Aliás, 6 classificados, né? Eram uma ou 2 vagas já para início imediato e 6 classificados ali aguardando, né, no cadastro de reserva, mas com o salário inicial de 17 mil e pouco, fora os auxílios, né, fora aqueles benefícios que quase todo tribunal tem, né? Então eu espero que tenham gostado, vou disponibilizar essa aula para vocês e espero que gostem e que me deem um feedback, tá bom? Se foi positivo, se foi uma aula boa, se vale a pena, sempre que houver necessidade, a gente continuar nesse formato, ou se a gente define aí um horário alternativo, por dizer assim, para a gente ministrar essa aula. Dos dias da semana, o único dia que eu tenho a disponibilidade para a gente iniciar a aula às 19 horas, com exceção, evidentemente, dessa nossa sexta-feira, que nesse primeiro semestre, quase todas as sextas-feiras eu terei aula lá do mestrado, é a quarta-feira. Então, quarta-feira, das 19 às 20h30, eu teria disponibilidade para estar presencialmente na faculdade com vocês. Mas, evidentemente, que vai depender se vocês não estão matriculados em outras disciplinas nesse dia de quarta-feira, tá bom? Caso contrário, a gente vai levando da forma que está, tá bom? E quando houver necessidade, a gente marca no horário também alternativo na faculdade para nos encontrarmos, para discutirmos presencialmente a respeito dos projetos de vocês. E quem for tendo alguma dificuldade, já pode ir entrando em contato aí através do grupo da disciplina, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí pela atenção e fico aguardando aí o retorno de vocês. Um grande abraço.